do engenho do meu avô. Agora, eu queria que você contasse essa redescoberta de uma das suas avós. E que aí é uma fonte de inspiração também para aqueles trabalhos das máquinas de escrever com aquelas cartas saindo. Como é que foi esse reencontro? Bom, eu fui da última geração de meninos de engenho e convivi muito mais com meu avô, que era separado da minha avó, e era o senhor de engenho, a figura mais altiva da família, uma figura extremamente folclórica, ao mesmo tempo adorado e temido, né? E com essa avó, eu convivia pouco, ela morava em João Pessoa, assim como outros parentes, eu tive mais contato com um segmento da família, especialmente também pela história de vida dos meus pais. Meu pai, apesar de ser filho de senhor de engenho, foi secretário do Partido Comunista em João Pessoa, foi organizador das ligas camponesas com a minha mãe. Então, havia uma certa dificuldade de se acomodar, de ligação, claro. de estar ligado a todos os membros da família, especialmente a minha mãe, né, que vinha de fora, de outra família, para ser inserida com esse histórico numa família ligada à cultura canavieira. E nesse universo eu não tive chance, por exemplo, de ter um contato mais próximo com essa avó paterna. E só fui descobrir, digamos, as suas intimidades, assim como as intimidades de vários outros parentes, depois de receber essa herança de toda essa correspondência. E eu fui esse elemento que entrou nesse universo dos segredos e só havia uma possibilidade na vida. Ou destruiria tudo aquilo, queimaria, ou partiria para uma ação construtiva em cima disso, uma espécie de vontade de refazer o passado. Eu precisava de outro passado, não daquele, para continuar vivendo. Então, eu comecei essa série de desenhos, primeiro de forma muito tímida, mexendo num pequeno selo, depois no envelope inteiro, e mais adiante precisava de uma ação bem mais radical e partir para as próprias cartas. Entrando nas cartas. Você chegou... algumas delas. Você tem ideia de quantas cartas? Cerca de 5 mil, mais de 5 mil cartas. Tudo se entregaram num baú? Enviadas para o meu avô, e quando eu fui buscar a biblioteca que pertencia ao meu avô, que recebi de herança, fui fazer isso com meu pai nos anos 80, também me foi entregue, digamos assim, pelo engenho, o meu baú de ossos, né? Então, recebendo e abrindo esse baú... Você chegou a ler bastante dessas cartas? Como é que... Muitas. Você mudou a visão que você tinha em relação à sua avó, devido a essa correspondência? Mudei totalmente, não só em relação à avó, mas como a vários outros parentes e até em relação ao meu próprio avô, que eu via como uma figura, adorava, mas não chegava tão perto, porque era uma figura tão altiva e tão importante naquele meio da família, que era meio inacessível. Aquele grande coronel. Grande coronel. Do Nordeste. Era uma figura carinhosa e tudo mais, era difícil de chegar até ele, especialmente para as crianças que não tinham tanta chance de estar por perto. Né? Mas como criança, você devia ficar em admiração, né? Aquela figura então, inclusive, colossal. Quando adotei o nome dele, em 1991, porque José Rufino não é meu nome, não foi uma homenagem, e sim uma maneira de tentar turvar um pouco mais essa organização do tempo, me inserir dentro dessas cartas, eu passei de alguma forma a ser esse tal José Rufino. E o seu nome mesmo qual é? É José Augusto. E quando é que foi essa... Mas, por exemplo, você quando dá aula, quando você está na universidade, você é José Augusto. Quer dizer, outra personalidade. Então, é realmente um caso de dupla personalidade. De dupla personalidade, mesmo porque como cientista, como paleontólogo, meu procedimento é absolutamente diferente. Eu me limito a tentar interpretar os fenômenos da natureza, a tentar abrir a caixa do tempo para ver o passado, mas é impossível abri-la. Então, tudo é inferido. Como artista, eu posso abrir e interferir no conteúdo do passado. Certo? Como, então, aliás, acontece como aqui, eu faço com essas cartas de areia e com todas as outras obras, de que, de alguma forma, eu volto a um certo passado e tento mexer naquilo, recodificar. É como se eu destruísse o memorial histórico e termino caindo no outro memorial, que é o memorial da história da arte. Mas esse muito mais impregnado de sensações particulares e de sensações afetivas, de ligações interpessoais. Antes dessa fase, você fazia que tipo de trabalhos? Foi nessa sequência. Primeiro poesia, depois poesia visual, arte postal, e aí eu caí nesses desenhos. Depois da arte postal, já foi direto para os desenhos em envelopes, algumas pinturas, e aí eu parti, a partir disso, para as instalações, para as obras mais complexas. Inclusive essa das máquinas de escrever. Inclusive essa das máquinas de escrever, que era uma instalação originalmente, e essa outra dos móveis. Mas toda essa, digamos, essas ferramentas que eu fui elaborando, de me voltar para o passado e modificá-lo,
Eu acho que isso tudo eu pude usar com maior força, com maior potência, num trabalho que eu fiz para a 25ª Bienal de São Paulo, que se chama Plasmácio, que eu fui buscar como matéria-prima a saudade dos desaparecidos políticos do Brasil. Eu sempre busco um mote, como se fosse um cantador de embolada. Sim. Às vezes vem da filosofia, como respirar, e aí vou buscar em Aristóteles, um tratado de Aristóteles sobre respiração, e o trabalho se transforma em respirácio. Suar, e aí ressuscita Horácio. E nesse caso, para dar forma a essa saudade dos desaparecidos políticos, que não estava tão longe de mim, por ser filho de preso político. Claro, claro. Eu elaborei um termo, uma palavra, e fui em busca de forjar esses entes desaparecidos. A instalação se chama Plasmácio, que é plasmar, dar forma ao corpo. Eu acho que a gente tem uma foto aqui do Plasmácio, deixa eu ver se tem. Exatamente, é essa. E esse trabalho é o trabalho que está... Isso aí foi na Bienal, aqui no pavilhão da Bienal. Isso é uma monotipia, a maneira de Rorschach, como aquelas pranchas simétricas de Hermann Rorschach, o psicanalista suíço. Que, aliás, já tem numa das cartas, não tem? Tem. Isso me acompanha há muito tempo, né? Eu fiz na escola, em 1970, 71, alguns desenhos simétricos e até hoje tenho guardados e por isso venho desenvolvendo isso. Mas, nesse caso, quando fui fazer essas monotipias, que são como os corpos dos desaparecidos, de alguma maneira impregnados nesses suportes, que são papéis originais, que me foram doados por parentes e amigos de desaparecidos políticos, eu fui um pouco mais abaixo de Rorschach e consegui chegar num médico espírita alemão que fazia essas manchas simétricas num contexto espírita. E se a gente retornar um pouco mais, a gente chega no Sudário de Cristo, que também é uma mancha de dobradura. Exatamente. Então, eu criei todo esse fio condutor e quando eu ia conversar com as pessoas, com os parentes de desaparecidos e amigos, eu dizia que queria fazer um sudário, certo, de um corpo genérico do desaparecido político. É lindo isso. Bom, eu conversei aqui com o artista plástico José Rufino, que está com exposições na Galeria Virgílio, em São Paulo, até o fim de novembro, e no Itaú Cultural, também aqui em São Paulo. Também no Tomiotaki. E no Tomiotaki até que dia? Eu não sei, mas deve ficar um bom tempo ainda. Ok. E a do Itaú vai até 28 de janeiro. Zé, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.